Talvez muita gente nem lembre, mas Stranger Things nos apresentou na quarta temporada os números 3, 4 e 5. E mesmo com pouquíssimo tempo de tela e até de conhecimento, a gente coloca esses personagens em 10º lugar como alguns dos personagens mais poderosos da história de Stranger Things. E o motivo é simples, eles fazem parte da geração mais antiga dos sujeitos do teste do laboratório de Hawkins, né? 3, 4 e 5 possuem habilidades muito semelhantes às da Eleven, e por isso eles estão em 10º lugar no nosso ranking de personagens mais poderosos, né? A gente tá falando de telecinese, de percepção extrasensorial e até manipulação de energia elétrica. Em termos de poder bruto, afinal essa é a ideia desse vídeo, eles estão muito acima de muitos outros personagens, especialmente os seres humanos normais da série Stranger Things. Óbvio que tem muitas outras pessoas na série que são muito mais poderosos do que eles, mas entre os humanos, eles são obviamente os mais fortes. E durante os treinamentos conduzidos pelo Brennan, né, fica evidente que esses adolescentes já dominavam suas habilidades antes mesmo da Eleven atingir o seu auge, né? E o trio também se destaca pelo comportamento agressivo, porque quando eles percebem que a Eleven é a mais poderosa do que eles reagem com intimidação e crueldade. Eles até ameaçam a Eleven, né, dizendo que se a Eleven denunciasse os abusos que eles vinham fazendo com a garota, se ele falasse alguma coisa pro Brenner, eles iriam simplesmente matar a coitada da Eleven. E aí fazem bullying com ela, né, usam os poderes de telecinese contra a garota e obviamente no final mal faziam ideia de que a Eleven se tornaria a personagem talvez uma das mais poderosas de Stranger Things. E embora seus poderes combinados não cheguem perto do nível da Eleven, existe um fator que torna eles perigosos, né, que é a total ausência de moral, porque diferente da Eleven, que sempre luta contra seus impulsos, os números 3, 4 e 5 não demonstram empatia. Eles são capazes de brutalizar colegas de teste sem qualquer remorso, né? O que os torna eles imprevisíveis e violentos. Só que eles têm uma grande fraqueza e é por isso que eles estão em 10º lugar, porque eles são pessoas facilmente influenciáveis. Obviamente que pelo fato de serem ali crianças, então eles são mais suscetíveis a isso. Mas eles são muito facilmente influenciados pelo número 2, por exemplo. O número 2, ele ocupa o 9º lugar aqui do nosso ranking de personagens mais poderosos da série de Stranger Things pelo simples fato dele ter sido, na época, o experimento mais velho, o mais experiente, digamos assim, entre aquelas crianças do laboratório. E obviamente ele já tá naquele contexto cruel há muito mais tempo, e ele era mais forte que a maioria da galera que tava ali. Ele possui poderes telecinéticos extremamente fortes, e durante os treinamentos conduzidos pelo Brennan, ele chega com facilidade à rodada final do torneio de combate psíquico e quase derrotou Eleven. E ao longo da quarta temporada a gente acompanha, né, flashbacks que ajudam a entender melhor esse período do laboratório. A gente vê o enfermeiro, né, aparentemente gentil, que na verdade era o Henry Crew, treinando a Eleven e ensinando ela a canalizar emoções negativas como raiva, medo e tristeza para amplificar os seus poderes. Já o 2, por outro lado, não tem esse problema, né? Ele está profundamente conectado à própria raiva, ele é violento, é arrogante e é cruel. O 2, ele se vê como superior aos outros, né, por ser o mais velho e o mais experiente. E esse sentimento de domínio torna ele, pelo menos na percepção do número 2, superior aos outros experimentos. Por isso que ele é extremamente violento e fica rebaixando todo mundo que tá ao lado dele, seja até a Eleven ou até os outros números também. Os outros números têm pavor do número 2. E quando ele é derrotado pela Eleven, sua reação não é aceitar a perda, mas buscar vingança, né? Porque ferido no orgulho, o 2 recruta os números 3, 4 e 5 para atacar a Eleven fora dos treinamentos. E a rivalidade é incentivada pelo próprio Dr. Brennan, né? Que parece enxergar o conflito como uma forma de fortalecer a Eleven emocionalmente. Só que o comportamento instável do número 2 assusta até mesmo o Brennan, né? Que decide puni-lo com uma coleira de choque capaz de neutralizar os seus poderes. E embora o 2 seja uma das maiores vítimas, talvez uma das mais poderosas que a gente já viu ali entre os experimentos do Dr. Brennan, só que infelizmente, no fim das contas, ele é mais uma vítima do Brennan. Ele não tem nome, não tem identidade e é tratado apenas como um número, né? Ele cresce acreditando que poder é a única forma de existir e, obviamente, sobreviver, né? Em 8º lugar do nosso ranking dos personagens mais poderosos, agora a gente entra um pouco nas criaturas do mundo invertido, obviamente Mind Flayer ali sendo controlado, temos os Demodogs. Temos as criaturas, né, os Demodogs, que surgem na segunda temporada e rapidamente se tornam uma das ameaças mais perigosas já enfrentadas pelo grupo, né? E apesar de muitas vezes serem subestimados, né, por não terem a imponência de um Demogorgon adulto, os Demodogs compensam isso com número, velocidade e brutalidade. Essas criaturas são essencialmente Demogorgons em estágio inicial de desenvolvimento, né? Eles são conectados diretamente ao Devorador de Mentes. E diferente de vilões individuais, os Demodogs funcionam como uma extensão de uma mente coletiva, o que os torna extremamente eficientes em combate. Eles caçam em grupo, eles cercam suas presas e atacam de forma coordenada, algo que quase leva Hawkins ao colapso completo, né? E o maior diferencial dos Demodogs, talvez, que enfraquecem eles obviamente, e por isso que eles estão em 8º lugar e não mais à frente nesse ranking, é justamente a obediência absoluta. Eles são submissos ao mestre. Eles não agem por instinto isolado, mas como soldados de um exército biológico, né? Isso fica claro, né, no ataque ao laboratório de Hawkins, quando eles atravessam corredores, derrubam portas e eliminam praticamente toda a segurança em minutos. Poucas ameaças na série foram tão eficientes quanto eles,
deles, né? E além disso, os Demodogs são resistentes, são rápidos e adaptáveis. Eles forçam os personagens a abandonar estratégias convencionais e a recorrer ao fogo, né? Que é a única fraqueza realmente eficaz contra essas criaturas. Só que mesmo assim, o custo pra derrotá-los é alto, cara. E no fim das contas, cara, os Demodogs ocupam esse lugar aqui no nosso ranking não por serem fortes individualmente, mas sim por um motivo ainda mais assustador. Eles são a prova de que o mundo invertido sabe evoluir, aprender e atacar em massa. Em sétimo lugar, para surpresa de muitos, eu duvido que vocês adivinharam que esse personagem estaria aqui nessa lista, e ainda sequer em sétimo lugar temos o Billy. Exatamente o Billy, obviamente a versão dele transformada, né? Eu não vou colocar o Billy ser humano aqui, porque apesar dele ser forte, né, um jovem forte, mas nem se compara às outras criaturas. Mas o Billy possuído, rapaz, esse cara deu trabalho. Vemos aqui um dos personagens mais complexos e perigosos da série, né? Interpretado pelo Dacre, o Billy, ele chega a Hawkins no início da segunda temporada e rapidamente se impõe como uma presença ameaçadora. O meu irmão mais velho da Max carrega uma vida inteira de abusos, né, de frustrações e violência, que acaba descontando em todos ao seu redor, especialmente na Max e nos amigos dela, né? São os que mais sofreram com isso. E antes mesmo de qualquer elemento sobrenatural, o Billy já é assustador justamente por parecer real. Ele usa palavras cruéis, intimidação física e agressividade constante, cara, representando aí um tipo de mal humano, né? Que é algo que Stranger Things utilizou muito em algumas temporadas, porque a gente tinha esse vilão sobrenatural, essa criatura do Upside Down, das trevas, e tinha também o vilão humano. No caso do Billy, ele foi esse vilão humano. E os próprios irmãos Duffer já explicaram que a inspiração por Billy veio dos vilões clássicos do Stephen King, né? Reforçando a ideia de que muitas vezes o mal do mundo real pode ser tão ameaçador quanto qualquer monstro do mundo invertido, né? Só que, obviamente, tudo muda de forma radical na terceira temporada. E é por conta dessa temporada e do que aconteceu com o Billy nesses episódios que ele tá aqui no nosso ranking em sétimo lugar. Afinal, após sofrer um acidente, né, o Billy, ele é capturado e possuído pelo Devorador de Mentes, né? E a partir daí, cara, ele se transforma em algo ainda mais perigoso. O Billy, ele passa a ter acesso à mente coletiva da criatura, além de ganhar força, resistência e capacidade de suportar ferimentos muito além do normal. E mesmo mantendo a fraqueza ao calor, ele se torna uma ameaça comparável em alguns momentos até a própria Eleven, cara. E o Billy, ele tem uma habilidade, digamos assim, um diferencial muito interessante, tá? Que às vezes a galera até deixa passar, mas eu coloquei aqui pra poder justificar a sétima posição do Billy no meu ranking. Ele localiza a Eleven enquanto ela tenta encontrá-lo usando a visão remota, né? Invertendo completamente a dinâmica de caça. Mas ainda assim, o que realmente o diferencia é a sua humanidade restante, né? O Billy é o único possuído que não se funde, né, ao monstro-aranha do Devorador de Mentes. E num momento decisivo, com a ajuda da Eleven, ele recupera o controle por tempo suficiente para poder se sacrificar, né? Para poder proteger o grupo. E esse ato final não apenas transforma o Billy em um dos personagens mais poderosos que já passaram pela série, como também é um dos personagens mais trágicos de Stranger Things, como diria o Sr. Omar, trágico. Em sexto lugar, temos talvez as criaturas mais famosas, junto com Vecna, ameaçador, digamos assim, de Stranger Things, que são os próprios Demogorgons. Olha eles aqui em sexto lugar. Temos aqui a criatura que apresenta, né, o terror do mundo invertido ao público logo no primeiro episódio, cara. Batizado em referência ao D&D, esse monstro se tornou um dos símbolos mais marcantes da série, cara. E a primeira prova concreta de que Hawkins escondia algo muito mais perigoso do que parecia. Claro que pouco se sabe sobre a origem exata dessa espécie, né, mas a série revela que o ciclo de vida do Demogorgon é perturbador. Ele nasce dentro de um hospedeiro humano, ele emerge como uma pequena lesma e passa por rápidas mutações, né, transformando-se em um Demodog antes de atingir sua forma adulta, né. E esse crescimento acelerado demonstra o quão adaptável e eficiente essa criatura é, né. E tudo isso como uma arma biológica do Mind Flayer, cara. E fisicamente, né, o Demogorgon, ele é um bípede, né. Ele é alto, é desengonçado, com uma anatomia quase humanoide. E o seu rosto, em forma de flor, se abre em pétalas cheias de dentes afiados, né, criando uma imagem tão icônica quanto aterradora. E apesar de ser um ser interdimensional, ele obedece às leis da física, né. Ele possui força sobre-humana, resistência impressionante e certa capacidade regenerativa, né, mas ainda pode ser ferido e morto. E obviamente a sua maior fraqueza, assim como de todas as outras criaturas do Upside Down, todas as outras criaturas sobrenaturais de Stranger Things, é o fogo, que é algo que eu acho que eles poderiam ter explorado isso ao longo da série, mas foi só um ou outro detalhe aqui, mas enfim, o fogo é a fraqueza dele. E o Demogorgon adulto que sequestra o Will Byers é particularmente perigoso, né, porque além da força bruta, ele demonstra uma sensibilidade aguçada ao sangue e até um nível leve de telecinese, né, usando essas habilidades para capturar vítimas e arrastá-las para o mundo invertido, né. E lá ele se alimenta ou usa humanos como hospedeiros para reprodução, cara. E outro diferencial assustador é a capacidade deles de atravessar dimensões, né, criando fendas temporárias entre os mundos, cara. Então Nancy e Jonathan conseguem atraí-lo, né, usando o sangue como isca, enquanto Hopper enfrenta uma versão semelhante na Rússia, né, usando o fogo para poder contê-lo antes de decapitá-lo. Cara, eu acho, tá na minha opinião, que o Demogorgon é a figura sobrenatural mais icônica de Stranger Things. Eu entendo que tem o Vecna, aí agora na última temporada destaque pro Mind Flayer, mas cara, não tem como. Se tem um elemento talvez que representa a ameaça de Stranger Things, é o Demogorgon. Mas e aí, vocês concordam ou discordam do Demogorgon aqui nessa nossa posição no ranking?
comenta aí embaixo. Em quinto lugar, temos uma personagem que foi completamente esquecida em Stranger Things ao longo dos últimos anos, mas que retornou agora nesses últimos episódios da quinta temporada, que é a irmã da Eleven, a Kali, a número 8. A Kali voltou a ganhar relevância no final da série, né? E há quem diga que foi justamente ela quem ajudou a salvar a Eleven no desfecho da história, né? Mas a Kali é uma ex-cobaia do laboratório e uma das poucas irmãs da Eleven que sobreviveu. E embora a Eleven quase não se lembre dela conscientemente, a gente vê através das memórias de sua mãe que as duas brincavam juntas na sala do arco-íris quando eram crianças. E essa conexão emocional torna a Kali uma peça-chave na construção do passado da Eleven, cara. E diferente dos outros experimentos, a Kali possui um poder único, né? Que é a dominação mental por meio de ilusões. Ela não move objetos nem atravessa dimensões, mas consegue algo igualmente assustador. Ela altera completamente a percepção da realidade de suas vítimas, velho. Suas ilusões não apenas são vistas, mas sentidas, né? Enganando todos os sentidos ao mesmo tempo. E quando a gente foi apresentado a Kali, a gente viu justamente uma demonstração dos seus poderes, né? Porque ela tá fugindo junto com o grupo lá no carro, né? Dos policiais, e ela cria uma barreira ilusória que simplesmente todos os policiais caem nessa ilusão da Kali. Então só nessa demonstração a gente já viu o tamanho do poder dessa menina, velho. E em outro momento, né? Torna o seu próprio grupo invisível, né? Projetando a imagem de uma sala vazia na mente dos policiais. E mesmo separadas, a Kali deixa uma marca profunda na Eleven, né? Ela ensina algo essencial, que é como canalizar raiva, compreender o passado e usar o poder com consciência, né? Por isso que a Kali merece seu lugar entre os personagens mais poderosos da série, cara. Além dela ser única, mas ela também foi muito importante, velho. Como eu falei, há quem diga que foi a Kali quem conseguiu salvar a vida da Eleven, digamos assim, com aquele truque de ilusão que fez com que a Eleven fugisse. Pelo menos é isso que a gente acha que o Mike pensa, mas às vezes o Mike é só esquizofrênico também. Em quarto lugar, pra surpresa de algumas pessoas, tá? Eu vou pegar muita gente aqui, lá ele de surpresa, nós temos o Will Byers. Obviamente o Will com poderes, né? Não vou colocar a versão humana do Will, seria um dos mais fracos da série. Mas ele com poderes, meu irmão, sai de baixo. Cara, o Will é um personagem cujo poder nunca foi óbvio à primeira vista, né? Mas sempre esteve presente desde o início. O Will, ele estava simplesmente no lugar errado, na hora errada, quando foi arrastado pro Upside Down, né? E isso mudou sua vida pra sempre. Preso naquela dimensão sombria durante grande parte da primeira temporada, o Will sobrevive, né? Usando inteligência, sensibilidade e uma conexão inexplicável com o ambiente ao seu redor. E mesmo sem entender como, ele consegue se comunicar com sua mãe, né? A Joyce, manipulando luzes e eletricidade. E embora isso pareça uma propriedade do mundo invertido, é o Will quem abre e usa esse sistema de forma intuitiva, cara. E quando finalmente é resgatado pela Eleven, Joyce e o Hopper, fica claro que aquela experiência deixou marcas profundas no garoto. No final da temporada, né? O Will, ele vomita aquela criatura do mundo invertido, provando que um vínculo ainda existia, cara. E esse vínculo, ele simplesmente vai se desenvolvendo ao longo das temporadas, ele vai se tornando um personagem sensível ao Upside Down. Então sempre que uma criatura, um elemento do mundo invertido se aproxima, o Vecna, Mind Flayer, o Will, ele sente. Isso por si só já torna ele diferente e poderoso. Mas obviamente na quinta temporada, mano, o que o Will fez com aqueles Demogorgons, quando ele simplesmente descobriu, quando ele botou pra fora os seus novos poderes, ele se tornou um dos mais poderosos da série. Afinal, conectado à mente de Colmeia, ele passa a acessar habilidades semelhantes às do Vecna, né? Conseguindo conter o Vecna, inclusive, em diversos momentos cruciais, e ele deixa de ser apenas o sensor do grupo e se torna uma força ativa no confronto final, provando que sempre foi muito mais do que a primeira vítima da série. Claro que o Will, ele tem uma limitação diferente da Eleven, né? A Eleven tem aqueles poderes pra sempre. O Will tem que estar conectado, obviamente, à mente de Colmeia. Inclusive, eu acho que no final, o Will, ele perdeu os poderes, né? Porque como as criaturas do Upside Down foram derrotadas, então automaticamente a conexão que ele tinha com o Vecna, com o Mind Flayer, também foi rompida. Então ele não tem mais os poderes dele, obviamente. Por isso que ele não é, sei lá, mais poderoso do que Eleven, Mind Flayer ou o próprio Vecna. Embora ele tenha os mesmos poderes do Vecna, tá? O Will, ele quebra os ossos, ele manipula as pessoas, o sangue do indivíduo, ele é muito forte, cara. Demonstração de poder do Will nessa última temporada foi absurda. E em terceiro lugar, pra surpresa de muitas pessoas, e eu sei que aqui agora muita gente vai ficar brava com minha cara, mas olha, antes de eu revelar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque, velho, o terceiro lugar é inacreditável. Eu coloquei o Vecna. Coloquei o Henry Crew. E aí eu sei que vai ter muita gente agora batendo o teclado na cabeça, me xingando. Cara, temos um dos personagens mais poderosos de Stranger Things, né? Que é a origem de praticamente tudo que deu errado em Hawkins. Porque durante boa parte da série, o primeiro sujeito de teste no laboratório de Hawkins é tratado como morto, quase uma lenda entre a mitologia do projeto do Brandon. Mas ainda assim, né, os seus poderes servem como base para todas as habilidades desenvolvidas nas outras crianças, né? O Henry era um garoto profundamente perturbado que já demonstrava habilidades sobrenaturais muito antes de qualquer experimento.
O Henry, ele tinha um dom raro de alterar a percepção das pessoas ao seu redor, né? Explorando medos, culpas e traumas. Poder que ele usa pra torturar e simplesmente matar a própria família, cara. E anos depois, o Henry retorna como número 1, né? Trabalhando disfarçado como auxiliar de enfermagem no laboratório. E lá ele se aproxima da Eleven, ele ganha sua confiança e a convence a remover o dispositivo inibidor implantado em seu corpo. E com seus poderes totalmente liberados, o Henry promove um massacre brutal no laboratório, cara. E apesar de ser derrotado, ele não morre. Ele é lançado pra Dimensão X, né? Onde seus poderes regenerativos permitem que ele sobreviva e evolua, cara. E dentro desse ambiente hostil, os anos vão se passando, obviamente, e ele se transforma naquela criatura horrenda que a gente conhece como Vecna. Ele se torna ainda mais poderoso com o passar dos anos. Então, utilizando a tal da maldição do Vecna, né, apelidado pelo próprio Dustin, inspirado aí obviamente no universo de Dungeons and Dragons, o Henry / Vecna, ele escolhe justamente as vítimas mais frágeis. Ele invade suas mentes, amplifica traumas e culpa até o colapso total, né? E no estágio final ele destrói seus corpos de forma grotesca, cara, abrindo portais entre os mundos. Então cada morte o torna mais forte e nessa quinta temporada ele ficou ainda mais poderoso, cara. Os próprios irmãos Duffers, né, criadores de Stranger Things, disseram que é como se ele fosse o Fred Krueger nessa quinta temporada, como se fosse o Vecna 2.0. E realmente ele tá mais parrudo, tá mais forte, botou o shape agora, né? Porque na outra temporada ele parecia o Grinch do Jim Carrey. Aqui agora ele tá parrudo, tá forte, tá mais poderoso. Não tem como, cara, o Vecna é um dos personagens mais poderosos. Ele só não é mais poderoso do que o segundo e o primeiro lugar, porque em segundo lugar, talvez também pra surpresa de muitas pessoas, eu coloquei a Eleven. Exatamente a Eleven na frente do Vecna e atrás daquele bicho que você sabe que é. E cara, sinceramente, se não fosse pela existência do Mind Flayer, ela provavelmente ocuparia o primeiro lugar, né? Porque ao longo da série, a Eleven prova repetidas vezes que está em um nível completamente diferente de quase todos os outros personagens. No episódio final, inclusive, ela enfrenta o Vecna de igual para igual e chega a dominá-lo em vários momentos, né? Eleven possui um conjunto impressionante de habilidades, né? Telecinese muito poderosa, telepatia, visão remota e a capacidade de usar a privação sensorial para localizar praticamente qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, cara. Só que seus poderes sempre tiveram um custo, né? O esforço físico é intenso, resultando em sangramentos nasais, colapsos e exaustão extrema, sendo que a batalha contra o Mind Flayer no shopping é um exemplo claro disso, né? Quando Eleven perde temporariamente suas habilidades após levá-las aos limites. E a quarta temporada aprofunda ainda mais sua complexidade, né? Porque para recuperar seus poderes, a Eleven precisa mergulhar em suas próprias memórias reprimidas e viver o massacre do laboratório. E é nesse processo que ela descobre uma verdade devastadora. De forma inconsciente, né? Não foi intencional, foi ela quem criou o próprio Vecna. Foi ela quem criou o Henry Creel. Foi ela quem tirou aquele chip dele e ele foi pra Dimensão X eventualmente, graças a Eleven, e deu todo esse BO depois de Stranger Things. Só que além da força bruta, cara, a Eleven, ela demonstra uma capacidade emocional muito interessante que a torna diferente dos outros personagens. E isso serve de combustível também para os seus próprios poderes. Ela é capaz de entrar na mente de outras pessoas, né? Como quando acessa a mente do Billy, né? Com a mãe dele na praia. E ao tocar no rosto, a Eleven usa seu vínculo para fortalecer sua força de vontade, né? Permitindo que ele resista à possessão do Mind Flayer, que é algo que nenhum outro personagem conseguiu. E a Eleven também demonstra habilidades de biocinese, né? Desintegrando Demogorgons e até trazendo a Max de volta à vida, né? Só que seu poder mais impressionante é a manipulação de portais, né? Foi ela quem abriu a conexão entre os mundos e foi ela quem fechou. E no final das contas, foi ela quem fez o grande finale. A Eleven é muito poderosa, ela só não é mais poderosa do que o bicho que criou tudo isso, basicamente, né? Pelo menos é o que deu a entender no final da quinta temporada. Não explicaram direito a origem dessa criatura, mas temos aqui o Mind Flayer, o Devorador de Mentes. Ele é a criatura, o personagem mais poderoso de Stranger Things, e eu vou explicar o porquê. Essa entidade é a força dominante por trás de praticamente tudo que aconteceu na série, né? Exercendo controle total sobre o mundo invertido e todas as criaturas que habitam nessa dimensão, né? Demogorgons, Demobats, até o Vecna, todos em algum nível existem sob influência do Mind Flayer. Foi o Devorador de Mentes quem corrompeu o Henry Creel e o transformou no que viria a ser o Vecna, né? Usando ele como receptáculo para agir no mundo físico. E na segunda temporada, sua forma mais icônica é revelada, né? Que é uma nuvem colossal gigante que organiza como uma areia gigante pairando sobre Hawkins, né? Que é uma imagem que transmite domínio, inteligência e intenção maligna. E diferente de vilões comuns, o Devorador de Mentes não age por impulso. Ele planeja, ele observa e manipula, cara. E através do Vecna, ele simplesmente possui o Will Byers, né? A criatura passa a espionar seus inimigos, né? Antecipando decisões e movimentos. E curiosamente, essa conexão também funciona no sentido oposto, né? Permitindo que o Will tenha vislumbres dos planos do monstro, né? Criando um perigoso jogo mental entre vítima e entidade, né? E com poderes psíquicos imensos, uma força gigante, especialmente quando se transforma na aranha, e capacidade de biocinese, o Devorador de Mentes se assemelha mais a um horror cósmico do que a um vilão tradicional, né? E quando a Joyce fecha o portal, essa ligação é rompida, né? Reduzindo a entidade a algo vulnerável. Só que mesmo assim, sua sombra continua pairando como a maior ameaça que Hawkins já enfrentou, velho. Mas aí, vocês concordam ou discordam da minha lista? Façam a lista de vocês top 3 que eu vou ler e
responder todo mundo. Essa aqui é a próxima, valeu, falou e fui. Deixa o like pra ajudar nós, se inscreve no canal, faz tudo isso aí que é nóis.